Olá pessoal, bom dia. A mídia não mostrou, mas está acontecendo uma enorme disputa de poder nos bastidores que pode determinar totalmente e diretamente o destino do governo de Bolsonaro, tá bom? Ninguém te mostrou, mas eu vou te mostrar não só o fato, mas os jogos de poder por trás desse fato aí, tá bom, pessoal? Antes de começar, como sempre, te convido a se inscrever aqui no canal, tá bom? Clicar no sininho das notificações e também clicar aí para você curtir o vídeo, porque quando você curte, você ajuda muito o canal a crescer, tá bom, pessoal? Então, galera, existe uma disputa de poder enorme acontecendo aí e ela envolve, sabe o quê? Um cargo que tem um poder tremendo para decidir a continuidade dos projetos inovadores e revolucionários do governo Jair Bolsonaro. E esse cargo, ele é nenhum menos do que o cargo de Procurador-Geral da República. Houve uma grande movimentação sobre isso ontem. Alguns veículos online mostraram, como o G1, eu vou usar uma matéria aqui do G1, outras plataformas, mas na grande mídia, na televisão, por exemplo, não apareceu e as grandes plataformas de mídia não comentaram. Só que esse tema é muito importante porque eu não sei se vocês têm noção do enorme poder que o Procurador-Geral da República tem, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o poder que ele tem e vou mostrar para vocês também o nível de influência que ele pode ter na concretização ou não das propostas, como eu disse, inovadoras aí do governo Jair Bolsonaro, tá? O Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União, tá certo? Ele é a autoridade que é responsável pela Procuradoria-Geral da República, que a gente chama, para resumir, de PGR, porque o nome é meio grande, tá? Entre as atribuições do Procurador-Geral da República está a chefia do Ministério Público da União, o MPU, como eu acabei de falar para vocês, e também de Procurador-Geral Eleitoral, tá? Então ele também atua nessa área eleitoral, além dele ser o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, tá bom? Então o cara tem poder enorme. Ele fica ali fiscalizando o que está acontecendo, é um poder que é independente do Poder Executivo e ele vai fiscalizar se o que a União tem feito, que o presidente tem feito, é constitucional ou não é constitucional. Ele pode defender algo que o presidente está propondo, ou ele pode também se opor a algo que o presidente está levantando ali, está tentando implementar, tá certo? Então ele tem um poder enorme, porque inclusive ele pode promover a famosa ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, dizer que algo é inconstitucional, além de ações penais que podem denunciar autoridades como deputados federais, senadores e ministros de Estado, o próprio presidente e o vice-presidente da República também, além de ter o poder de propor ao Supremo Tribunal Federal uma representação para intervenção nos estados e no Distrito Federal, e além disso, perante o Superior Tribunal de Justiça, o incidente de deslocamento de competência para federalização em caso de crime contra os direitos humanos, tá? Então ele pode pedir para se deslocar dos estados para a Justiça Federal, assumindo, ou usando o termo jurídico, avocando, ou seja, trazendo para si a legitimidade ou a atribuição ou a jurisdição sobre um determinado caso. Então, é um cargo que tem um poder enorme, tá? Esse cargo, o poder é tão grande, principalmente agora dentro do governo Jair Bolsonaro, porque o futuro Procurador-Geral da República, ele vai lidar diretamente com questões essenciais para o país e para o governo também, para quem votou em Bolsonaro e quer que ele implemente o seu programa de governo. Por exemplo, vai caber ao Ministério Público, ao chefe do MPU, do Ministério Público da União, que é o procurador ou a procuradora, Hoje a gente tem uma procuradora que é a PGR, a Raquel Dodge, e ela, o procurador, o próximo, ele vai decidir se apoia ou contesta movimentos, por exemplo, em direção à flexibilização do uso de armas, A gente já tem ali uma liberação para a posse, Você tem em casa, mas não sobre o porte de armas. Esse próximo Procurador-Geral da República ou procuradora vai decidir se apoia ou contesta ou se opõe, por exemplo, a flexibilização do porte de arma,
Essa medida que está dando muita polêmica, que é o corte de verbas a determinadas universidades federais, apoiar ou se opor às propostas relacionadas ao projeto do Escola Sem Partido, o afrouxamento ou não de regras relacionadas à proteção ambiental, entre muitas outras propostas consideradas polêmicas. Então, essa disputa de poder, e eu não falei da disputa de poder ainda, eu estou falando do poder que o Procurador-Geral da República tem. Na hora da gente falar da disputa de poder, você vai entender o que está em jogo, tá? Então, você viu aqui o enorme poder que ele tem. Existem dois seriados que são interessantes, apesar de serem do universo da cultura ficcional, pop, né? Tem um seriado que é muito curioso, que me deu assim uma perspectiva do jogo de poder envolvido a Procuradoria-Geral da República, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, que é o seriado The Good Wife, tá? É um seriado interessante para quem gosta de seriado jurídico, vai mostrar o enorme poder que o Procurador-Geral tem. Lá nos Estados Unidos é o Attorney General. E tem um outro serial também que é muito curioso, que é o The Blacklist, né? Que passa na Globo como a lista negra, né? Mas tem no Netflix aí. Mostra também muito desse enorme poder que o procurador-geral tem. É claro que nos Estados Unidos é diferente do Brasil, mas você tem uma bela noção do que está em jogo ali, tá bom? Então fica a dica aí para você, dica da cultura pop. Agora eu preciso dar uma dica de livro também rapidinho, porque na minha livraria Daniel Lopes eu tô com um livro que tá com descontaço, que é o livro do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era, Revolução Cultural. Esse livro está 45% de desconto, você vai pagar quase metade, tá? E o desconto vale só até hoje, tá certo? Só até hoje, o dia 3. Então hoje é o último dia para você comprar com esse desconto de 45%. E é um livro muito bom para você comprar, porque ele é o primeiro de uma trilogia do professor Olavo. Primeiro a Nova Era, Revolução Cultural, depois o Imbecil Coletivo e depois... primeiro a Nova Era, Revolução Cultural, depois o Jardim das Aflições, em terceiro lugar o Imbecil Coletivo. Eu estou dando desconto de quase 50% no primeiro, que é você compra agora, depois você compra os demais. Além disso, aqui embaixo eu estou deixando a lista dos 10 livros mais importantes para mim e também uma lista secundária, tá? Dá uma olhada aqui embaixo, tem sempre dicas de livros com descontos bem legais, tá bom? Voltando aqui, pessoal, existe uma grande disputa de poder ali. Por quê? Tem um grupo que está sendo capitaneado ali pelo Sérgio Moro, que está bem alinhado com os militares, e tem outro grupo que é dos seguidores do professor Olavo de Carvalho. O pessoal do Sérgio Moro e dos militares tem defendido um PGR e o grupo do Olavo tem defendido outro PGR, que é o Ailton Benedito, que é um cara que também tem um trabalho maravilhoso aí na defesa dos princípios cristãos e conservadores e de direita também, tá? Então o Ailton Benedito é o cara que está sendo colocado ali pelos seguidores do professor Olavo de Carvalho. Ele é um procurador da República, tá? E o que está acontecendo então, né? O Jornal Globo ele diz o seguinte: os seguidores de Olavo de Carvalho lançaram no Twitter a hashtag Ailton Benedito PGR em defesa da candidatura do procurador da República em Goiás, Ailton Benedito, declaradamente um conservador que faz campanha na internet contra a esquerda. Ano passado ele escreveu, por exemplo, que nazistas eram socialistas, bordão repetido pelo presidente Bolsonaro. Você precisa de alguém defender que nazista é socialista? O nome do partido é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É o Partido dos Trabalhadores Alemães Nacional Socialista. O nome do partido nazista é o Partido dos Socialistas Nacionais. Pelo amor de Deus, tá? Só que, por outro lado, Sérgio Moro ele conta com o apoio dos militares. Né? E a matéria do Globo continua dizendo: segundo o interlocutor do ministro, Moro e os generais formariam um grupo de inspiração weberiana mais inclinado a processos racionais e menos personalistas de administração pública. Não falou quem eles estão apoiando, né? Os militares têm um cara desse grupo aí que eles estão apoiando, tá certo? Que é um procurador chamado Lauro, que ele tem um vínculo ali com a questão militar e por aí vai, tá bom? Então, mas é claro que no lado do Sérgio Moro a gente sempre fica pensando, né, que será que ele teria uma predileção de colocar ali o Deltan Dallagnol, que é aquele procurador da Lava Jato, né, que alguns setores acham que ele é mais centro-esquerda do que direita, então por isso ficam preocupados. Mas o Lauro Cardoso se Lauro Cardoso é o escolhido dos militares,
o Deltan Dallagnol seria um eventual escolhido do Sérgio Moro, enquanto, né, a PGR ali na ótica dos seguidores do professor Olavo tá mais para o Ailton Benedito, tá bom? E aí, pessoal, no geral tem 7 nomes, né, que o Globo está dizendo, que é Mauro Bessalha, Blau Dalol, o Vladimir Aras, o Lauro Cardoso, que eu já falei para vocês, Lauro Cardoso Neto, a Luísa Frisch-Eisen, o Nível de Freitas e o José Robalino. Por fora estão correndo Augusto Aras, Jaime de Cássio Miranda, Guilherme Shelby. Guilherme Shelby é um nome muito legal para a gente, que nós somos conservadores de direita e cristão, o cara é cristão também, assim como o Ailton Benedito. E o Ailton Benedito, sem contar a própria Raquel Dodge, que ela pode ser reconduzida ao cargo, tá bom? Só rapidinho, falando para vocês aqui, para não estender muito o vídeo, o Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira do Ministério Público, tá? Diferente do STF, que você pode nomear um advogado, né, que não seja ali da carreira da magistratura, no Ministério Público você tem que colocar um cara que é de carreira, tá? Isso está na Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, artigo 128, parágrafos 1º e 2º. Mas tem um detalhe muito importante aí do artigo 128 que quase ninguém fala. E eu preciso agradecer ao meu amigo, o procurador também do Ministério Público da União, Ministério Público Federal, que é o Valmor Moreira também, que seria o meu candidato, tá? Porque é uma pessoa que eu conheço muito. Nele eu tenho plena confiança para dizer, esse cara aqui é cristão, é de direita, é conservador e seria um excelente PGR, tá? Então o meu candidato é o Valmor Moreira, mas eu tenho uma lista aqui que eu vou apresentar para vocês também dos meus candidatos. Além do Ailton Benedito, tem mais 2. Um eu já citei, que é o Guilherme Shelby, mas tem uma terceira que eu vou deixar aqui de surpresa para vocês pro final. Mas um detalhe importante que o Valmor Moreira me lembrou, que é membro da MPF, é que na Constituição, no artigo 128, não diz que o presidente precisa escolher o Procurador-Geral da República seguindo a lista tríplice que o Ministério Público apresenta, porque existe um costume, uma cultura de o presidente receber da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, uma lista de 3 nomes e escolher dentre os 3. Até o último, a Raquel Dodge, foi escolhida assim, só que o presidente Michel Temer, ele quebrou um pouco o protocolo, porque ele não escolheu o primeiro nome, ele escolheu o segundo. A Raquel Dodge era o segundo nome dessa lista, tá? Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele não precisa escolher os nomes dessa lista tríplice. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque no Ministério Público tem muita gente que tem uma visão política mais de esquerda. Então, é possível que nessa lista tríplice tenha pessoas que não estejam exatamente sintonizadas com o projeto político do presidente Bolsonaro. E já que é ele que escolhe, é bom ele escolher um cara que não vai dar problema no futuro, tá? Como em tese, tem dado o Mourão, né? O vice. Só que é muito mais fácil você tirar o PGR do que você tirar o vice, tá bom? É possível o presidente tirar o Procurador-Geral da República? É possível. Só que para nomear o Procurador-Geral da República, o presidente tem que ter aprovação da maioria absoluta do Senado, tá? Então ele pega um nome que não precisa ser da lista tríplice pela Constituição Federal e ele tem que apresentar esse nome ao Senado e o Senado tem que aprovar esse nome por maioria absoluta, não maioria simples, maioria absoluta. Só que o interessante é que o presidente pode também tirar o PGR do cargo, tá? Ele tem essa prerrogativa de destituir o PGR. Só que a destituição também tem que ter aprovação da maioria absoluta do Senado. Então, não é tão difícil como você demitir o vice, mas você pode demitir o PGR, só que tem que passar novamente por uma avaliação do Senado, tá? Um detalhe é que o Procurador-Geral da República ele tem que ter mais de 35 anos e ele não precisa ser só membro do Ministério Público Federal, ele pode ser membro do Ministério Público do Trabalho, ou do Ministério Público Militar, ou do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, tá bom?
O Ailton Benedito, por exemplo, ele é procurador da República do Estado de Goiás, tá? Agora, o Guilherme Shelby também é um nome excelente que está na minha lista tríplice, tá? Você pode falar, Daniel, quem é você para trazer uma lista tríplice? Eu não sou ninguém, mas eu estou trazendo para vocês 3 pessoas que são qualificadas para serem nomeadas e que estão dentro da linha de pensamento político de direita conservador cristã do presidente Bolsonaro. Tá? Se Carlos Bolsonaro vai assistir meu vídeo, ou o presidente Bolsonaro, é uma dica que eu tô dando, tá? Eu posso ser leigo na área jurídica, mas eu me informei muito para montar essa lista sobre o perfil dessas pessoas, para não repetir o problema que está acontecendo com o general Mourão de ter ali divergência de opinião. Então, o Guilherme Shelby é um nome excelente, ele é procurador regional do Distrito Federal. O Ailton Benedito também é um nome excelente, tá? Que ele é um procurador da República lá de Goiás. E o primeiro nome, que é um nome extremamente interessante, que não aparece nessa lista, é a subprocuradora-geral do Ministério Público Federal, que é a Lindora Araújo. Tá? A Lindora Araújo tem um currículo muito legal porque ela atuou na Lava Jato no STJ. Ela não teria resistência das cortes superiores, porque ela é do terceiro escalão do Ministério Público, tá? Porque ela não é de primeira nem de segunda instância, ela é de terceira instância do Ministério Público, então não teria resistência nas cortes superiores ali, não, o pessoal não ia falar, mas não é qualificada, tá? Como eles podem falar de outros candidatos. Então, pessoal, lista tríplice do Daniel, levando em consideração formação, atuação histórica e também vínculo ideológico com Jair Bolsonaro. Primeiro lugar, Lindora Araújo, que é atualmente a subprocuradora-geral da República. Em segundo lugar, o Guilherme Shelby, que é procurador regional no Distrito Federal. Em terceiro lugar, o Ailton Benedito, procurador da República. Eu poderia colocar um quarto, que é o Valmor Moreira, que é do Ministério Público, atualmente atuando lá no estado de Santa Catarina, tá? São pessoas que são cristãos de direita, têm currículo, o pessoal tem mestrado, tem formação sólida e atende a todos esses critérios aí de mais de 35 anos, membro do Ministério Público de carreira e por aí vai, atendendo o que a Constituição Federal determina no artigo 128, parágrafos 1º e 2º, que a Constituição não determina que o presidente tem que escolher da lista tríplice, tá? Existe uma lei complementar, que é a Lei 75 de 1993, que organiza o Ministério Público da União, que estabelece outros critérios, mas a Constituição não fecha que o presidente da República precisa escolher alguém da lista tríplice, tá? Então, pessoal, essa nova disputa de poder pode definir totalmente o futuro do governo Bolsonaro, tá? Porque esse cara vai decidir apoiar ou contestar decisão sobre porte de arma, decisão sobre escola sem partido, decisão sobre deslocamento de verba das universidades federais. Então ele vai atrapalhar ou ajudar Bolsonaro a implementar coisas muito importantes, tá bom? Vou terminando logo aqui, tem 1 bilhão de coisas para falar, mas para o vídeo não ficar longo, só fazendo uma lembrança para você, que você pode se tornar membro do meu canal e ter acesso a bastidores muito legais, bastidores de entrevistas, bastidores das gravações. Você pode hoje, por exemplo, a galera vai estar assistindo já hoje bastidores dessa gravação aqui, mostrando a dificuldade que eu tive para escolher qual seria o tema do vídeo de hoje, entre várias outras coisas bem legais, tá bom? Então, pessoal, você pode se tornar membro clicando aqui embaixo, botão Seja Membro, tá? Além disso, dá uma olhada nos livros aqui, o livro do dia e a lista dos 10 livros, e me siga lá no Instagram também, para me ajudar a ter o trabalho lá como relevância também, tá bom? Forte abraço, pessoal! A gente se vê amanhã com mais um vídeo aqui no canal Daniel Lopes. Obrigado pelo apoio de todos vocês, muito obrigado, valeu!